Meu irmão me expulsou da casa do nosso pai. Mas ele não sabia que eu carregava um segredo escondido no porão há décadas. Tudo aconteceu numa manhã de sábado, daquelas em que o silêncio parece dizer mais do que as palavras. Eu já sabia que aquele café amargo que ele me ofereceu não era só pela falta de açúcar, era pela falta de consideração mesmo. Desde que nosso pai havia partido, aquela casa virou uma arena de disputa, mas só um de nós estava lutando. O outro só queria paz, e era eu. Eu não pedi para morar ali. Eu não pedi para ser o cuidador, o que ficou com ele até o fim, o que segurou sua mão nos últimos dias. Mas quando o testamento foi lido, adivinha quem se sentiu dono de tudo? Isso mesmo, meu irmão mais velho, o herói ausente. O filho que só aparecia em datas comemorativas e ainda assim achava que tinha direito a tudo. Quando ele apareceu, com um advogado na sala de jantar e um papel na mão dizendo que eu tinha 15 dias para sair da casa do nosso pai, eu ri, mas foi um riso seco. Um riso de quem já sabia que isso ia acontecer. Ele disse que precisava da casa, que ia vender, que a parte dele era maior porque ele era o primogênito. E mesmo que o testamento deixasse tudo dividido, ele alegou que tinha documentos assinados antes com firma reconhecida. Aparentemente, nosso pai havia antecipado parte da herança para ele. E eu só estava ali, sentado na cadeira onde meu pai passava horas me contando histórias, agora sendo tratado como um invasor. Mas o que meu irmão não sabia, e isso era o que me mantinha calmo, é que no porão daquela casa, atrás de uma prateleira falsa, havia algo que ele jamais imaginaria. Algo que meu pai me fez prometer que só usaria se um dia a família se virasse contra mim. E esse dia tinha chegado. Não era dinheiro, não era ouro, era muito maior que isso. Era a verdade. Uma verdade enterrada no tempo, mas viva nos papéis, que estavam guardados num cofre antigo sem nenhuma senha digital, só uma chave enferrujada que eu usava como chaveiro. Enquanto meu irmão me empurrava para fora da nossa história, ele cavava a própria ruína. Porque aquele segredo no porão, aquele que eu guardei por anos, era suficiente para destruir não só as intenções dele, mas a imagem que ele construiu fora dali. Você não vai acreditar no que aquele porão escondia, nem no que meu irmão fez quando descobriu. Mas antes, comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história e já deixa seu like, porque o que vem a seguir é inacreditável. Meu nome é Leandro. Tenho 42 anos e até pouco tempo atrás, meu maior erro na vida foi confiar demais na palavra de quem compartilhou o mesmo teto que eu por mais de 2 décadas. O meu irmão, Vinícius. Eu sempre fui o mais calado, o mais simples, o que dizia sim para evitar briga, o que colocava o bem-estar da família acima do próprio. Já ele, bom, o Vinícius era o oposto, falante, sempre com a resposta pronta e com um talento inacreditável para convencer qualquer um de que era o melhor filho, o mais ocupado, o mais esforçado. O tipo de cara que só aparece na festa de fim de ano, faz um discurso bonito com a taça de vinho na mão e some por mais 12 meses. Mas na hora da foto em família, lá estava ele, com aquele sorriso que só quem não carrega peso nenhum na consciência consegue dar. Nosso pai sempre foi um homem duro, daqueles que demonstravam afeto de um jeito estranho. Ele nunca disse que me amava, mas toda vez que precisava ir ao hospital ele dizia: Leandro, me acompanha lá. Eu era o filho de todos os momentos, difíceis. Aquele que dormia no sofá da sala só para acordar de madrugada e levar um copo d'água. E isso nunca me incomodou, nunca me doeu servir. Até perceber que ser útil não significa ser valorizado. Quando meu pai adoeceu de vez, Vinícius foi sumindo. Começou com desculpas do trabalho, depois vieram as viagens e os imprevistos. A cada ligação minha ele dizia: fica tranquilo, irmão, eu compenso depois. Mas esse depois nunca. Chegou. Nos últimos meses de vida do nosso pai, ele já nem falava direito. Mas numa das noites em que a febre passou e a mente clareou, ele me chamou até a beira da cama e disse algo que eu nunca esqueci. No porão, atrás da estante. Um dia, se ele te virar as costas, aquilo vai te proteger. Na hora, eu não entendi nada, mas obedeci.
Esperei ele dormir, desci até o porão, um espaço empoeirado que ninguém usava desde a nossa infância, e vi o que ele quis dizer. Atrás da prateleira antiga de ferramentas havia uma caixa de madeira, trancada com uma chave simples, daquelas que ninguém daria valor. Peguei aquilo, escondi num canto do meu quarto e nunca mais abri. Por respeito, por medo, ou talvez por saber que se eu abrisse, não teria mais volta. Depois que meu pai partiu, eu ainda fiquei naquela casa por 6 meses, organizando documentos, vendendo coisas antigas, cuidando do jardim, como se ainda estivesse esperando ele voltar. Até que Vinícius apareceu, não com flores, não com saudade, mas com um papel na mão e um sorriso nos lábios. Disse que eu precisava sair, disse que precisava vender a casa, que tinha dívidas, que, infelizmente, era a vida. No fundo, ele achava que eu não teria coragem de enfrentá-lo, que eu ia sair cabisbaixo, como sempre fiz, mas o que ele esqueceu é que a casa pode até ter paredes e janelas, mas o tempo constrói raízes, e o que está enterrado ali, ninguém tira à força. O que eu encontrei no porão não era só um segredo, era uma bomba prestes a explodir, uma verdade que reescrevia a nossa história. E quando meu irmão descobriu, ele perdeu muito mais do que a casa. Perdeu o que tinha de mais precioso. Mas isso você vai entender daqui a pouco. A primeira coisa que Vinícius fez quando voltou foi trocar a fechadura do portão da frente. Isso sem sequer me avisar. Ele tocou a campainha como se fosse visita e, quando abri, fingiu que estava ali com boas intenções. Mano, a gente precisa conversar. Tô numa fase difícil. Preciso vender essa casa. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Frio, calmo, demais para alguém que vinha pedir ajuda. Ele não me dava um aviso, ele me dava uma sentença. Naquela hora, eu respirei fundo. Ele me entregou o documento impresso com a tal assinatura do nosso pai, dizendo que já tinha antecipado a parte dele, que eu estava ocupando um imóvel que não era só meu. E você sabe, Leandro, a parte que cabe a você, a gente pode resolver depois, mas agora eu preciso do dinheiro, eu quis gritar. Dizer tudo o que estava entalado. Relembrar quem passou noites sem dormir, quem deu banho no nosso pai, quem limpou o vômito no meio da madrugada. Mas eu só olhei nos olhos dele e disse: "Você tem certeza do que está fazendo?" Ele riu, uma risada cínica do tipo que corta. "Claro, mano, é só uma casa." Ele não sabia, não fazia ideia. E foi aí que decidi que não sairia dali com raiva, nem com gritos. Eu sairia com a verdade. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e tirei a chave do chaveiro. A mesma que carregava há anos achando que era apenas um símbolo, uma relíquia de família. Mas naquele dia, ela virou arma. Desci ao porão quando Vinícius já tinha saído. A casa estava vazia, abafada. Cada degrau que descia, eu sentia o peso do que estava prestes a fazer. Atrás da prateleira de madeira antiga, coberta de poeira, havia uma lasca solta. Puxei. A parede de fundo se moveu um pouco. Lá dentro, a caixa. O cofre simples, de madeira rústica, mas com um compartimento de ferro embutido. Abri, e ali estavam os documentos. Todos com a letra do meu pai. Cartas. Fotos, um caderno velho com capa de couro. E um envelope maior com a palavra Testamento Confidencial. Meus olhos queimaram. O caderno continha relatos do meu pai, página por página. Ele dizia que tinha medo de que Vinícius tentasse se apropriar da casa e, por isso, havia feito um testamento anterior registrado em cartório, deixando tudo para mim. Dizia que confiava em mim, porque eu fui o único que ficou até o fim. Que Vinícius era seu filho, sim, mas que a relação deles era distante, fria, e que ele nunca demonstrou amor pela casa, nem por mim. Ele terminava dizendo: "Se meu filho Leandro encontrar isso, que saiba que eu confiei a ele não apenas a casa, mas a história desta família." O envelope com o testamento estava lá, assinado, reconhecido em cartório. Confirma, mais novo que o documento que Vinícius havia apresentado. Nesse momento, minha raiva virou silêncio,
porque ali, diante de mim, estava a prova de que eu não estava louco, de que meu amor, minha dedicação, meu cuidado, tudo isso tinha sido visto, validado, recompensado. Mas eu não fui correndo mostrar aquilo. Não, eu esperei, porque eu sabia que o que Vinícius queria era vender a casa. Rápido, tão rápido que não verificou registros, que não consultou o cartório correto. Em sua pressa, ele construiu o castelo dele na areia. E eu ia deixar o vento fazer o trabalho. Esperei 2 dias. No terceiro, recebi a visita de uma corretora. Seu irmão pediu para avaliarmos o imóvel. Posso dar uma olhada? Eu sorri. Pedi que entrasse. Mostrei a casa inteira. Deixei ela fotografar tudo. E quando ela terminou, perguntei: Você se importa de assinar esse termo de visita técnica? Ela assinou sem pensar 2 vezes. E eu guardei aquilo como peça número 1 do meu quebra-cabeça. Depois fui até o cartório onde meu pai havia registrado aquele segundo testamento. Fiz cópia autenticada. Anexei ao meu próprio dossiê. Consultei um advogado que foi direto. Você tem a posse legítima. Ele não pode vender nada. Eu perguntei se poderia usar isso para impedir a venda. Ele respondeu: Não só pode, como deve. E tem o direito de entrar com pedido de bloqueio judicial imediato do imóvel. Vinícius nunca imaginou que eu seria capaz. Ele achava que eu era fraco demais, mole demais. Mas a verdade é que algumas batalhas a gente vence no silêncio, com documentos, com calma e com memória. Porque ele esqueceu. Mas eu lembrava de cada abandono. Cada vez que eu ligava e ele dizia que não podia. Cada vez que meu pai chorava e dizia: Ele não veio. Eu lembrava de tudo. E agora era hora de fazer ele lembrar também. No dia em que Vinícius voltou, com o comprador, achei que ele fosse bater a porta com um sorriso no rosto e aquela arrogância habitual. Mas ele nem tocou a campainha. Entrou direto com um homem engravatado ao lado e a corretora atrás. Leandro, esse aqui é o Marcelo. Ele vai fechar o negócio hoje. A naturalidade com que ele dizia aquilo era quase ofensiva. Eu fechei o livro que estava lendo e disse com calma: A casa não está à venda. Ele riu. Você vai sair por bem ou eu vou chamar reforço. Eu respirei fundo, levantei do sofá, fui até o meu quarto e voltei com uma pasta preta nas mãos. Vinícius, você conhece essa assinatura aqui? Mostrei o testamento mais recente, com o selo do cartório, data, assinatura do nosso pai e do tabelião. O advogado do comprador se aproximou. Pedi que ele lesse. Em silêncio, ele folheou as páginas. Seu rosto começou a mudar de cor. O comprador percebeu. Tem algo errado? O advogado respirou fundo e respondeu: Se isso for legítimo, essa venda não pode acontecer. Vinícius avançou na minha direção, nervoso. Onde você conseguiu isso? E eu, ainda calmo, disse: No porão. Nosso pai deixou para mim, e com tudo registrado. Ele tentou desmentir, dizendo que era falsificação que eu tinha inventado. Mas a corretora, a mesma que havia assinado o termo de visita técnica, disse: Ele me mostrou esse documento na primeira visita. Tem data anterior à minha avaliação. O comprador não quis saber de drama. Disse que não ia se meter em briga de irmãos e saiu. Vinícius ficou parado, sem saber o que dizer. Foi aí que eu disse: Você quis apagar minha história, mas esqueceu que quem fica até o fim é quem sabe onde os segredos estão enterrados. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sem resposta. E então eu contei tudo, o que estava no caderno. As palavras do nosso pai, as mágoas dele, as lembranças. Contei como ele se sentia traído por ter sido esquecido no fim da vida. Contei como cada ausência sua doía mais do que qualquer doença. Vinícius tentou argumentar. Eu não sabia que ele estava tão mal. Você não sabia porque nunca ligou para saber. Minha voz saiu firme. Pela primeira vez, eu me ouvi. Pela primeira vez, eu senti que minha dor estava sendo ouvida. Vinícius baixou os olhos, sentou no sofá. E ali ficou. Sem palavras. Sem desculpas.
talvez sem coragem de pedir perdão. No dia seguinte, ele voltou, sozinho, sem comprador, sem advogado, só ele. Trouxe uma caixa de papelão com algumas fotos antigas. São suas. Acho que ele queria que ficassem com você. Eu abri. Dentro havia uma foto nossa ainda crianças. Nós dois no quintal da casa, com nosso pai ao fundo, regando as plantas. Naquela foto não havia rivalidade, não havia disputa. Só infância. Silêncio. E uma memória que agora doía. Vinícius então me entregou um envelope. Não quero mais a casa. Só vim pedir uma coisa. Deixa eu ver os cadernos. Eu quero saber o que ele dizia de mim. Eu deixei. E quando ele leu, chorou. Chorou como nunca vi. Porque ali, nas páginas daquele caderno, estavam as palavras que ele sempre quis ouvir, mas nunca teve coragem de procurar. Vinícius, ainda é meu filho, mas preciso escrever isso porque ele nunca olha para trás. Espero que um dia ele leia essas linhas e perceba que o tempo que ele perdeu comigo não volta mais. Vinícius não falou mais nada, levantou e foi embora. Mas naquele dia eu entendi que nem toda herança é feita de paredes ou de imóveis. Algumas heranças vêm na forma de verdades guardadas, e quando reveladas, elas libertam ou destroem. Depois, daquela tarde a casa pareceu diferente. Menor, mais silenciosa, mas também mais leve. Eu continuei morando ali, com a mesma rotina de sempre. Café coado na hora, rádio ligado enquanto varria a varanda e o hábito de conversar com meu pai em pensamento toda vez que passava pelo retrato dele na sala. O que aconteceu com Vinícius? Bom, por um tempo ele sumiu de novo, como se precisasse de distância para processar tudo que leu naquele caderno. Mas uns meses depois recebi uma carta, escrita à mão. Leandro, sei que nunca fui o irmão que você merecia. Sei que deixei você sozinho nos piores momentos e que tentei arrancar de você o pouco que nosso pai ainda tinha deixado. Mas saber o que ele realmente sentia me quebrou. Eu vivi correndo atrás de reconhecimento de gente de fora, tentando parecer importante para o mundo. E falhei no mais básico, cuidar de quem estava comigo desde o começo. Eu não mereço seu perdão. Mas estou tentando aprender com essa dor, estou fazendo terapia. Voltei a ver a mãe dos meus filhos. Estou tentando ser presente, porque depois de tudo o que aconteceu, entendi que herança não é só o que fica, é também o que falta. E no meu caso, faltou você. Se um dia quiser conversar, meu número continua. O mesmo! Dobrei a carta com cuidado e guardei na mesma gaveta onde ficavam as anotações do nosso pai. Não liguei de volta naquele dia, nem na semana seguinte, mas saber que ele finalmente enxergou o que sempre esteve diante dos olhos dele já era de certa forma um começo. E foi aí que a vida me deu o segundo choque. Um dia, mexendo em umas caixas antigas no sótão, encontrei um envelope que parecia esquecido pelo tempo. Estava selado com a caligrafia do meu pai. Abrir somente depois que tudo passar. E ali estava mais um testamento. Sim, um terceiro. Mas esse era diferente. Não falava de posse, não falava da casa. Era uma carta aberta, escrita para nós dois. Leandro e Vinícius, se vocês estão lendo isso é porque algum conflito aconteceu. Sinto muito por isso. Eu errei como pai. Errei ao não saber demonstrar. Errei ao não ensinar vocês a conversarem como irmãos. Não deixei só essa casa para vocês. Deixei memórias, deixei falhas, mas também deixei escolhas. Se vocês quiserem continuar brigando, tudo o que construí vai se perder. Mas se vocês quiserem reconstruir, ainda há tempo. O porão não guarda apenas documentos. Ele guarda a história de quem vocês foram. Lá embaixo, atrás da estante, vocês vão encontrar uma última caixa. Dentro dela, o primeiro desenho que vocês fizeram juntos. Era um mapa do tesouro, lembram? Com um X marcado bem no meio da casa. Acho que no fundo, vocês dois sabiam que o verdadeiro tesouro sempre esteve aí, um ao lado do outro. Meu corpo gelou. Corri de volta ao porão. Mexi atrás da estante, dessa vez um pouco mais abaixo, num compartimento que nunca tinha percebido. E lá estava, uma caixinha de papelão.
Dentro, o papel amarelado pelo tempo. 2 assinaturas infantis. Um desenho tosco de uma casa com um vermelho no centro, o nome do mapa, Segredo de Irmãos. Me sentei ali mesmo, no chão frio com os olhos marejados, porque naquele momento entendi que o testamento real não era um documento. Era esse. Uma lembrança inocente do tempo em que a gente ainda era só 2 meninos dividindo uma casa enorme, rindo de coisas bobas, sonhando com aventuras, e que, em algum ponto do caminho, a vida e talvez o orgulho transformaram isso em disputa. Eu guardei o desenho, coloquei numa moldura e pendurei na parede da sala. Toda vez que alguém vem me visitar e pergunta o que é aquele papel estranho, eu digo: é o testamento mais valioso que eu recebi. Hoje, a casa continua comigo, mas o mais importante é que ela voltou a ser um lar. Às vezes, Vinícius aparece com os filhos, traz pão de queijo, tira o sapato na entrada. Ainda é estranho, mas tá virando costume. A gente conversa mais. Ri um pouco, fala do nosso pai, e embora o tempo perdido não volte, talvez ele esteja nos dando uma segunda chance. A vida tem disso. Esconde verdades no lugar mais inesperado, testa a gente até o limite, e quando menos se espera, entrega o mapa. Não o da vingança, mas o do reencontro, porque no fim, o verdadeiro segredo do porão era o quanto ainda dava tempo de recomeçar.